Olá, você que me segue no Rodrigo Silva Arqueologia. Continuo aqui no Museu de Istambul e tem uma peça que eu quero mostrar para vocês aqui que me dá tristeza dela estar tão abandonada praticamente aqui nessa parte. Eu não quero causar nenhuma declaração vexatória em relação à Turquia, não é esse meu interesse ou meu objetivo, mas é triste que uma peça com tanta importância como esta esteja num lugar tão vazio. Pode olhar para um lado e para o outro e não há absolutamente ninguém. Eu quase consigo ouvir o eco da minha própria voz. Nem um segurança tomando conta. É este pedaço aqui. Você pode olhar aí na sua casa e achar que é apenas uma pedra e nada mais, mas essa pedra aqui, ela tem algo muito importante. É um pedaço de pedra de calcário. Ela veio de Jerusalém. Como essa pedra veio parar aqui, qual a história dela e qual a sua relação com a história bíblica? Eu vou contar para você. De acordo com a Bíblia Sagrada, o rei Ezequias, quando recebeu a notícia que os assírios estavam para cercar Jerusalém, você pode ler isso depois em detalhes na sua Bíblia, ele mandou construir um canal para levar as águas desde a fonte de Gihom até um açude artificial que o rei havia feito e que depois se tornaria o tanque de Siloé, onde Jesus, lá no Novo Testamento, estará junto com o cego e manda o cego se lavar nesse tanque depois de ser curado. Pois bem, na época do 8º século a.C., quando aconteceu o episódio do rei Ezequias, ele mandou preparar aquele canal. E a Bíblia conta isso. E ninguém sabia direito detalhes sobre esse canal. Acreditava-se que é um canal que até hoje existe em Jerusalém, a gente chama de túnel molhado, e tem o túnel seco, que é da época dos jebuseus, mas uma confirmação arqueológica precisa assim não havia. Até que em 1800 e alguma coisa, talvez 1880 mais ou menos, dois garotinhos estavam matando aula, nadando nesse canal d'água no subsolo de Jerusalém. Eu já passei várias vezes nesse canal. E para não ganhar uma sova dos pais porque estavam matando aula, eles contaram que haviam visto ali na parede uma inscrição muito antiga. E de fato eles não mentiram. Ali havia uma inscrição antiga. Essa inscrição aqui, que hoje está quase apagada, mas ainda é possível. Por exemplo, eu não sei se o celular consegue focar, aqui ainda tem algumas letras que você pode ver. Aliás, eu admiro o olho daqueles meninos que no escuro conseguiram ver essas letras aqui e perceberam que eram inscrições antigas. A história correu pela cidade de Jerusalém na época, até que um explorador veio e observou que era uma escritura paleo-hebraica com letras hebraicas de muito tempo atrás, datadas da época da monarquia de Israel. Eu estou falando algo em torno do 8º século antes de Cristo. Só que naquela época, Israel estava na mão do Império Otomano, ou chamado Turco-Otomano. Israel, Líbano, a atual Turquia, tudo isso pertencia ao Império Turco-Otomano. Então, um turco na época correu lá, viu que a coisa era valiosa e com uma picareta na parede quebrou os pedaços da pedra, que são esses aqui, e os levou para tentar vender no mercado de antiguidades. Já havia um mercado negro naquela época de venda de antiguidades. Só que a polícia turca acabou interceptando aquele homem, o prendeu, pegou a pedra e trouxe em pedaços aqui para a Turquia e ficou aqui. Mas felizmente aquele explorador que havia visto a pedra antes fez um decalque dela antes de ser picada pelo ladrão e traduziram. E nessa pedra aqui está escrito justamente o histórico da construção do túnel do rei Ezequias. Ela diz que os homens vieram cavando a pedra de um lado para o outro e fazendo o túnel. E eles iam se medindo, se orientando pelos barulhos dos martelos e das picaretas do outro grupo. Agora imagine o risco que havia de um grupo passar pelo outro. Mas quando eles foram cavando e se orientando, repito, pelas ferramentas, acabaram se encontrando e a água correu fluentemente de um lado para o outro e está aí até hoje. Pena que depois disso caiu o Império Otomano, os sultões caíram, em 1923 veio a República Turca, que é o país até hoje. Israel depois passou pelo mandato britânico, em 1948 se tornou uma nação independente e a Turquia nunca mais devolveu a pedra do túnel de Ezequias para Jerusalém. Está aqui até hoje, num lugar, como eu falei, abandonado, sem ninguém aqui. E o que mais me chama a atenção é que eu tenho amigos turcos que falam que quando os grupos turísticos vêm para cá, eles não visitam isso aqui.
Não estou querendo fazer propaganda do meu trabalho, eu sou um obreiro da Igreja Adventista, eu não sou guia turístico, eu não ganho como guia turístico. Quando eu venho aqui trazer os grupos, eu venho num acordo da UNASP com eles, não é uma coisa que eu vou aumentar o meu salário. Então não estou aqui fazendo propaganda do meu trabalho e nem desdenhando o trabalho de outros, não é isso. Mas eu estou trabalhando com fatos. E aqui existe um artefato bíblico importantíssimo que passa batido por muitos brasileiros que vêm em caravanas aqui e não visitam isso, que é tão importante para entender a história da Bíblia. É um pedaço da história bíblica que está aqui. E há outros artefatos aqui também que aos poucos eu posso ir mostrando para vocês. Aqui tem um calendário de Tel Gezer, você tem inscrições que mostram o povo de Israel no passado, você tem inscrição paleohebraica, muita coisa para contar. Repito, não quero ser antiético com o meu vídeo, mas é uma pena que muitos brasileiros vêm para cá em caravanas e não veem essa pedra, não veem a importância dela para a arqueologia bíblica, para a arqueologia da Bíblia Sagrada. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo e que isso aqui ajude você a ver como a história bíblica não é um conto de carochinhas, como dizem os ateus, os céticos, os agnósticos. A Bíblia é uma história real e os detalhes confirmam a historicidade desse livro. Um grande abraço e que a graça de você esteja sempre, que a graça de Deus esteja sempre no seu lar com você e com sua família e também que a graça de você, porque uma vez que a graça de Deus vai ao seu coração, ela vai atingir outras pessoas através de você. Um grande abraço, não esqueça, se gostou do conteúdo, de ativar o sininho de notificações, dar o seu like e compartilhar esse conteúdo com seus amigos. Um abraço e até